Neste vídeo, vamos discutir uma declaração crucial do presidente francês Emmanuel Macron, que recentemente classificou a Rússia como a maior e mais imediata ameaça para a Europa. Macron anunciou um programa de rearmamento abrangente e sem precedentes e, de forma impactante, colocou as armas nucleares francesas à disposição para a defesa de todo o continente europeu. Embora a estratégia nuclear da França sempre tenha sido um elemento central de sua defesa nacional, o presidente francês deseja abrir um debate sobre o papel dessas armas na segurança europeia como um todo, especialmente em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a questionar o envolvimento do país na OTAN e a reduzir o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. A defesa da Europa, historicamente, esteve alicerçada na aliança transatlântica com os Estados Unidos, que ofereciam um robusto escudo nuclear e militar para seus aliados. No entanto, com as recentes mudanças na política externa americana, os europeus estão se reorientando em busca de maior autonomia militar, e a proposta de Macron toca diretamente nessa questão. Até que ponto a Europa pode contar com Washington? Friedrich Merz, recém-eleito chanceler da Alemanha, expressou preocupações sobre o futuro da OTAN, sugerindo que os países europeus considerem alternativas, como a ampliação da dissuasão nuclear da França e do Reino Unido. No entanto, essa proposta apresenta sérios desafios, tanto em termos de capacidade quanto de alinhamento estratégico entre os países do continente. Atualmente, a França é a única potência nuclear da União Europeia, desde a saída do Reino Unido do bloco. Com um arsenal de cerca de 290 ogivas nucleares, um número consideravelmente inferior ao das duas grandes potências, Estados Unidos e Rússia, que possuem mais de 5.000 ogivas cada. Para manter e modernizar sua capacidade nuclear, a França gasta cerca de 5 bilhões de euros por ano, o que corresponde a aproximadamente 15% de seu orçamento anual de defesa. As forças nucleares francesas são compostas por dois componentes principais: os submarinos, lançadores de mísseis balísticos e as forças aéreas estratégicas. Os submarinos da classe Triomphant operam com mísseis M51, capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros, enquanto os caças Rafale da Força Aérea Francesa são equipados com mísseis de longo alcance, desenvolvidos para ataques de precisão. Essa estrutura permite que a França mantenha um poder de retaliação seguro e robusto em caso de ataque nuclear em larga escala. O princípio da dissuasão mínima, adotado pela França, implica que seu arsenal nuclear é mantido apenas no nível necessário para garantir a credibilidade da ameaça de retaliação. No entanto, caso a França decida expandir essa proteção para outros países europeus, seria necessário aumentar significativamente esse arsenal, o que traria desafios logísticos e financeiros, já que produzir e manter armas nucleares não é nada barato. Em contraste, os Estados Unidos mantêm uma rede de proteção nuclear espalhada por diversas bases na Europa e garantem explicitamente a segurança de seus aliados contra ameaças nucleares e convencionais. Esse conceito, conhecido como guarda-chuva nuclear, faz parte da doutrina da OTAN e está ancorado no artigo 5 do Tratado da Aliança, que estabelece a defesa coletiva. A França, por outro lado, mantém sua dissuasão de forma estritamente nacional, o que significa que as armas nucleares francesas só podem ser usadas em resposta a ataques nucleares diretos contra a França. O governo francês sempre se recusou a colocar seu arsenal sob o controle da OTAN ou da União Europeia, preferindo preservar a autonomia na tomada de decisões estratégicas. Macron, apesar de se mostrar aberto a discussões sobre colaboração nuclear, deixou claro que o uso do arsenal nuclear francês continuará sendo uma decisão exclusiva do presidente da República. Outro fator limitante é a estrutura operacional das forças nucleares francesas. Diferente dos Estados Unidos, que posicionam armas nucleares em vários países europeus, a França não permite o posicionamento de armas nucleares fora de seu território. Isso significa que, para expandir sua proteção a outros aliados europeus, Paris teria que repensar sua doutrina estratégica, tanto em termos de uso
deixando de ser exclusivamente uma resposta a ataques contra o território francês. Quanto em termos de destacamento dessas armas, que precisariam ser posicionadas em outros países da Europa. A proposta de Macron gerou reações imediatas, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, classificando a iniciativa como uma ameaça direta ao país. Para Moscou, o simples fato de Macron abrir essa discussão já é visto como uma escalada nas tensões entre a Europa e a Rússia. Contudo, o governo francês explicou que essa declaração visa, na verdade, reforçar a defesa coletiva europeia, já que essas armas seriam usadas apenas em resposta a um ataque nuclear contra a Europa. Além disso, a Rússia tem demonstrado comportamentos cada vez mais agressivos em várias frentes, como ataques cibernéticos a instituições europeias, campanhas de desinformação e até mesmo operações clandestinas em território estrangeiro. Tudo isso se encaixa cada vez mais na estratégia russa de influenciar a política europeia. Macron alertou que a Rússia não representa apenas uma ameaça militar direta, mas também está operando nos bastidores para desestabilizar governos e influenciar eleições em países europeus. Do ponto de vista interno, Macron também enfrenta desafios políticos. A ideia de compartilhar o arsenal nuclear francês pode encontrar resistência dentro do próprio país, onde setores políticos e militares defendem a manutenção da independência estratégica da França. Nesse campo, além disso, aumentar o arsenal para oferecer uma proteção mais ampla exigiria muitos recursos, em um momento de desafios fiscais para a economia francesa. Então, o que pode acontecer a seguir? Mesmo que a ideia de Macron não substitua o sistema de dissuasão nuclear dos Estados Unidos, especialistas sugerem algumas alternativas. Uma possibilidade seria integrar os aliados europeus aos exercícios nucleares franceses, participando de missões de escolta e apoio logístico. Isso criaria um grau maior de interoperabilidade militar, o que seria essencial caso a Europa caminhasse para uma maior nuclearização. Outra opção seria discutir formas de cofinanciamento da manutenção e modernização do arsenal francês por outros países europeus. Além disso, Macron está organizando uma reunião com líderes europeus para debater como garantir uma paz duradoura na Ucrânia. Entre as opções em discussão está a possibilidade de enviar tropas de paz ao território ucraniano, caso um cessar-fogo seja alcançado. Essa iniciativa poderia ser o primeiro passo para reforçar a autonomia militar europeia, estabelecendo um novo e mais central papel para a França na geopolítica europeia e global. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.